Meu nome é Fernanda, sou R1 da Urologia do Hospital da Lagoa. Eu vou dar uma aula hoje sobre as anomalias urogenitais. As anomalias do sistema urinário predispõem geralmente a infecção, obstrução, formação de cálculos e até a perda da função renal. Já as anomalias do sistema genital predispõem a distúrbios de micção, disfunção sexual, infertilidade prejudicada dos pacientes e dificuldades psicossociais. O diagnóstico geralmente é feito no período perinatal, através de ultrassonografia, ou em algumas patologias as doenças só têm manifestações na vida adulta. As anomalias renais, então, tem as anomalias associadas à rotação anormal, as anomalias de forma, as anomalias de volume e de número. As anomalias de rotação anormal, no desenvolvimento embrionário, o rim ele sofre uma rotação de anterior para medial. E tem dois principais casos que acontece uma anomalia dessa rotação, que seria a não rotação e a rotação medial incompleta, fazendo com que a pelve renal e o ureter se localizem em posição anterior. Isso tudo propicia infecção, obstrução do ureter e tudo mais. As anomalias de forma estão quase sempre associadas a anomalias de alterações de migração para a fossa renal também. As principais são o rim ferradura, o rim ectópico e o rim panqueca. O rim ferradura, então, é uma fusão dos polos inferiores do rim. Pode ter alteração na migração da fossa renal ou pode estar em posição habitual. Geralmente é no sexo masculino e aumenta a propensão à neoplasia. O rim panqueca, então, é uma massa única, mediana, situada geralmente na cavidade pélvica, ou seja, não sofreu a migração. Ao nível da bifurcação da aorta, tem um aspecto achatado, não tem forma de rim e geralmente é lobulado. O sistema coletor fica anteriorizado e com ureteres curtos, propiciando a obstrução desses ureteres. Geralmente pode se confundir com alguma neoplasia. A ectopia renal, então, a mais comum seria o rim pélvico, que é a não migração para a fossa renal, o rim fica na pelve, a vascularização depende dessa localização. O ureter e a pelve renal estão em posição anterior, porque esse rim acabou que não sofreu rotação também. Isso pode causar anomalias como propensão à formação de cálculos, obstrução e infecção. As anomalias de volume e de número, a gente tem os rins supranumerários, que é uma patologia rara. Geralmente, esses rins supranumerários se encontram abaixo do rim habitual, na volta, acima ou ao lado, mas mais comum abaixo, raramente dos dois lados. O rim hipoplásico, então, se diferencia do rim atrófico pelo fato do funcionamento normal do sistema coletor, ou seja, é um rim que ele tem menos lobos, em alguns casos, menos tubos contorcidos, mas ele funciona normalmente. Então, essa diminuição dessa massa renal predispõe a menor função renal a longo prazo, predispõe a infecção e a hipertensão arterial associada à insuficiência renal no futuro. A genesia renal unilateral é a mais frequente, a genesia bilateral é rara e é incompatível com a vida. A unilateral é associada a outras alterações sindrômicas do sistema genital. A bilateral, então, como eu disse, é rara, é associada à síndrome de Potter, que tem hipoplasia renal e oligodrâmio. O paciente geralmente morre em 48 horas. As anomalias renais de doenças císticas. As doenças císticas, que a gente diz que as doenças policísticas, a gente está se referindo às doenças císticas hereditárias, tipo recessiva dominante. Como é que é a formação desses cistos? A formação destes cistos se dá pelo acúmulo de urina nos túbulos contorcidos, promovendo uma dilatação e gradualmente formando esses cistos revestidos de epitélio púbico. Esses cistos eles podem sangrar e causar hematura, eles podem causar dor e eles propiciam a infecção urinária e litíase. A doença policística na infância, aquela que a gente chama de autossômica recessiva, ela é mais rara. Ela está no período perinatal, associada a lesão hepática grave e hipoplasia pulmonar. A policística adulto é a que a gente mais conhece, é a mais frequente.
autossômica dominante, está associado a cistas no fígado também, e de 35% a 45% dos pacientes desenvolvem insuficiência renal ao chegar aos 60 anos. Em casos mais graves de doença policística no adulto, a partir dos 20 anos eles já começam a ter uma perda da função renal. As anomalias ureterais, então. Existem as anomalias por duplicação, pode ser parcial ou completa. A parcial geralmente não causa grandes repercussões clínicas, seria um achado ocasional. A completa pode estar associada à duplicação da pelve renal também. E no caso da duplicação completa, o ureter, um dos ureteres vai drenar o polo superior e o outro vai drenar o polo inferior. A abertura do ureter que drena o polo superior vai se dar mais caudal em relação ao orifício do ureter do polo inferior. Tudo isso vai causar um refluxo do polo inferior para o polo superior, causando obstrução desse polo e, consequentemente, perda da função dessa parte renal. Está muito associada ao refluxo vésico-ureteral, à obstrução e à incontinência urinária. Geralmente requer tratamento cirúrgico, no caso da completa. Os orifícios ureterais ectópicos, então, seriam aberturas isoladas ou duplicadas. Pode estar em implantação lateral na bexiga, implantação distal ao longo do trígono vesical, no colo vesical. Pode também estar na uretra feminina, mas distal ou esfíncter, acarretando incontinência urinária. No sistema genital masculino pode estar na próstata, na vesícula seminal e também pode estar no útero ou na vagina da menina. Os orifícios ectópicos que são laterais na bexiga geralmente ocasionam um refluxo vésico-ureteral, enquanto os orifícios ectópicos mais distais eles causam com mais frequência obstrução e incontinência. O ureter retrocava, ele é um desenvolvimento anômalo da veia cava. A veia cava se desenvolve na frente desse ureter e geralmente acaba causando ectasia ureteral, perda de função renal, infecção e tudo mais. O tratamento seria uma anastomose uretero-ureteral anterior a essa veia cava inferior. A estenose ureteral, então, é mais comum na junção uretero-pélvica, está associada ao megauretero primário e o tratamento seria uma pieloplastia. A ureterocele é um prolapso da extremidade inferior do ureter por dentro da bexiga, causando uma obstrução localizada e ectasia desse ureter associada à hidronefrose, como as outras patologias, propiciando a formação de cálculos, infecção e perda da função renal. Essas 3 imagens que demonstram aqui, essa de baixo seria um desenho esquemático do que é uma ureterocele. Seria essa protuberância do ureter distal na bexiga. Essa é uma imagem de uma cistoscopia de uma ureterocele. E aqui é uma urotomografia que demonstra as 2 patologias por duplicação. A patologia por duplicação incompleta e a patologia por duplicação completa. Como eu falei, o polo superior e o polo inferior. Esse outro desenho esquemático, junto com essa radiografia contrastada, demonstra o ureter retrocava, causando uma obstrução nesse ureter. Então, as anomalias vesicais. A gente tem os divertículos vesicais congênitos, seria uma herniação da mucosa, causando infecção urinária recorrente, pode propiciar a formação de cálculos, e o diagnóstico se dá por eletrocistografia miccional. O tratamento é cirúrgico em pacientes muito sintomáticos, uma reconstrução dessa parede vesical. A estrofia vesical é uma falha no fechamento da linha média, que vai do cordão umbilical ao períneo, e acaba acarretando numa continuidade da mucosa da bexiga com a pele abdominal. A função renal desses pacientes é preservada, mas está muito associada ao refluxo vésico-ureteral. A síndrome da megabexiga, ela é rara, ela é mais comum em meninas, tá? Ela participa de outros diagnósticos sindrômicos. É uma bexiga volumosa, de paredes finas. O diagnóstico a gente faz na uretrocistografia, que demonstra um refluxo com uma dilatação maciça do trato superior. E o tratamento seria o reimplante ureteral
antibiótico terapia nas infecções urinárias que são recorrentes e o cateterismo intermitente. Já a bexiga neurogênica é associada a diversas patologias neurológicas, síndromes neurológicas. Ela pode ser flácida ou espástica, ou as duas, e está associada à infecção urinária de repetição e incontinência urinária. Essas 3 imagens, então, essa primeira seria um bebê com diagnóstico de distrofia vesical, que a gente vê descontinuação aqui da parede abdominal. Essa segunda aqui seria uma ultrassonografia demonstrando um divertículo de bexiga. E essa terceira, a cistoscopia demonstrando como seria um divertículo vesical. As anomalias penianas e uretrais. A anomalia peniana, então, primeiro, a corda venérea, seria uma anomalia que causa diferenças na curvatura peniana, que são mais evidentes durante a ereção. Ela é causada por uma placa fibrosa que se deposita na túnica albogínea, em várias localizações. Pode ter uma curvatura ventral, uma rotação, e pode causar dor, sendo chamada de doença de Peyronie. O tratamento seria, nos casos mais graves, com plástica peniana. A epispádia, então, seria a abertura uretral no dorso do pênis. Ela pode causar incontinência, refluxo e infecção urinária também de repetição. O tratamento é reconstrução dessa uretra. A hipospádia, então, é uma deficiência na fusão do suco uretral. Nessa fusão acabam surgindo aberturas. Essa abertura ela pode ser distal, peniana ou proximal, próxima ao períneo, próxima à bolsa escrotal. A mais comum seria a abertura distal dessa uretra. A correção também é cirúrgica. As anomalias penianas, então, de fimose e parafimose. A fimose ela pode ser congênita ou adquirida, é uma anormalidade peniana mais comum, e ela corresponde à constrição do prepúcio sem a possibilidade de a gente conseguir retrair ele sobre a glande, sem conseguir expor totalmente essa glande. A parafimose é uma impossibilidade, é uma complicação da fimose, ou seja, uma impossibilidade desse prepúcio que está contraído além da glande, dele ser reduzido para cobrir a glande. Isso acaba fazendo um anel de constrição, pode causar insuficiência vascular e até gangrena desse pênis. Então, se é uma urgência urológica. Já a estenose de meato uretral, ela está muito associada após circuncisão ou pode ser congênita em pacientes principalmente que têm hipospádia. O tratamento é cirúrgico. A estenose uretral geralmente é adquirida por trauma, na maioria dos casos, e já as válvulas uretrais, tem a válvula de uretra posterior e a válvula de uretra anterior. A válvula de uretra posterior é a mais comum em meninos, e ela se dá por pregas nessa uretra posterior, causando uma obstrução uretral, retenção urinária, e o diagnóstico perinatal seria por ultrassonografia, que a gente vê uma hidroureteronefrose e o paciente tem, consequentemente, oligodrâmio e, quando é bilateral, é grave. A válvula de uretra anterior é mais rara e é causada por divertículos. Essa válvula de uretra posterior está muito associada à insuficiência renal e, em casos mais graves, pode acontecer óbito perinatal. No diagnóstico, a gente tem que fazer já o tratamento endoscópico. As anomalias testiculares e de escroto. Anomalias testiculares e de escroto, a hidrocele congênita e a criptorquidia. A hidrocele congênita, então, ela pode ser comunicante ou não comunicante, ou seja, comunicante com a cavidade peritoneal, e se dá por um acúmulo de líquido entre as túnicas vaginais. Quando ela é comunicante, ela muitas vezes está associada à hernia inguinal também. A criptorquidia, então, seria a não descida do testículo. Ela acontece mais em crianças pré-termo. E em 2/3 dos casos dos pacientes que nascem com criptorquidia, o testículo acaba descendo em 4 meses. A migração vai depender de diversos fatores físicos, da anatomia do paciente, ambientais, associados aos estrogênios maternos
e a ação hormonal do próprio indivíduo. A diferença, então, é muito importante a gente diferenciar um testículo não descido de um testículo ectópico. O testículo não descido ele vai ter localizações que seriam o trajeto dele, que durante o período embrionário, da cavidade abdominal para descer para a bolsa escrotal. Já o ectópico, ele migra em direção ao anel inguinal, só que ele tem um desvio da localização habitual dele. Então, esse é um desenho que esquematiza bem essa situação. Seria a criptorquidia, então. O testículo pode estar intraabdominal, pode estar inguinal ou na raiz do escroto, ou seja, trajeto do canal inguinal. O testículo ectópico, ele desviou esse trajeto. Então, ele pode estar ectópico superficial, pode estar na região suprapúbica, pode estar na região superficial da bolsa escrotal e pode estar na raiz da coxa, ou seja, no canal femoral. As complicações do testículo da criptorquidia, do testículo ectópico, seriam a infertilidade, degeneração maligna, a torção testicular intraabdominal é um diagnóstico diferencial de abdômen agudo. E o tecido não descido geralmente está associado à hernia inguinal, porque tem patência daquele conduto vaginal. E o diagnóstico vai se dar pelo exame físico. Em alguns casos, a gente vai precisar de algum exame de imagem e até mesmo laparoscopia em casos de suspeita de testículo intraabdominal. O tratamento é ortodopexia cirúrgica nos testículos que estão tróficos e podem ser mobilizados, fixados na bolsa escrotal, e os testículos atróficos a gente tem que removê-los. Tem que reparar também a hernia inguinal nesses casos, e a gente opta por fazer esse tipo de cirurgia nos pacientes que têm criptorquidia entre os 6 meses a 1 ano, que daria um maior potencial de fertilidade no futuro e esperaria aquele tempo que o testículo pode ainda descer para a bolsa escrotal, que seria até mais ou menos 4 meses. Então é isso.